Olá, alunos! Eu sou a professora Adriele, sou professora de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é conceitos geográficos, Estado, Nação, Território, Governo e País. A gente vai ver o conceito, desses principais conceitos geográficos que são muito importantes na geografia. Para compreendermos algumas noções geográficas, geopolíticas e sociais do mundo que nos envolve, muitas vezes precisamos compreender corretamente alguns conceitos que nos servem de base para estudar e analisar a realidade. Dentre esses conceitos, podemos citar os de Estado, país, nação e território, que são termos diferentes entre si, mas que costumam se inserir em um mesmo contexto discursivo. Entende-se que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como os grupos familiares profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam objetivos em comum. Quando a gente fala desse Estado, a gente não está falando dos distritos federais, né? Do estado do Acre, a gente não está falando do estado do Amapá, do Amazonas, a gente está falando do Estado, né? Que é um conjunto formado por instituições públicas, tá? O Estado é formado, como eu falei, pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da nação, que habita o seu território. Podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército e dentre outras. Para a gente entender aí o conceito de nação, né? O que significaria nação? Nação nada mais é que uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um estado ou a um país, ou até mesmo a um território, havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Um exemplo de nação, aí vocês podem observar nessa imagem, né, é o povo Axaninca. O que seria, então, uma nação? Nação é um conjunto aí de pessoas, né, é uma sociedade que eles têm costumes, têm linguagens, né, iguais. A gente observa na imagem ali dos povos Axanincas, né, os índios aí, eles têm o que? A mesma cultura, o mesmo tipo de vestimenta, falam o mesmo idioma, né? Então, a gente observa que nação é esse conjunto, tá? Esse conjunto de semelhanças entre si. Um Estado-nação, ele é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estados-nações, isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas políticas. Falando agora sobre o conceito de território. Território ele é o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e de poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas. A exemplo, né, temos aí o território brasileiro. Em outros, seus limites não são muito claros, como o território que é delimitado por algum grupo terrorista ou por um consórcio de grandes empresas. Em alguns casos, o território está aí se modificando, né? Um determinado grupo se apropria, né, daquele espaço, daquele território, e aí gera esse sentimento de pertencimento. Mas, em outros casos, né, esse território já pode pertencer a um outro grupo. Então, essa territorialidade ela pode estar aí sofrendo mudanças, tá bom? Quando falamos, por exemplo, em território brasileiro, não estamos falando do Brasil propriamente dito, mas do seu espaço delimitado correspondente. Delimitação essa exercida por meio de um domínio que é reconhecido internacionalmente, o qual chamamos de soberania. Por assim dizer, podemos entender que o Brasil ele é soberano sobre o seu território, exercendo sobre ele a sua vontade, ou seja, os seus interesses e os interesses dos seus habitantes. Vamos compreender o conceito de governo. O que seria o governo? O governo seria apenas uma das instituições que compõem o Estado, né, como a gente viu anteriormente, com a função de administrá-lo. Os governos, eles são transitórios e apresentam diferentes formas, né?
O governo, ele não é igual em todos os estados, ele é diferente, que variam de lugar para outro, enquanto os estados, né, são permanentes. Os estados são permanentes, repetindo para vocês frisarem bem, e os governos, eles podem sofrer alterações, sofrer transições, né, dependendo aí do lugar. Precisamos compreender também a diferença entre estado e país, né? Lembra que eu falei, quando a gente está falando aqui do estado, desse estado com E maiúsculo, a gente não está falando, né, do estado do Acre, a gente não está falando do estado do Amazonas, né? Então a gente tem que entender essa diferença entre estado, esse estado com E maiúsculo, quando vocês verem por aí, e também de país. Enquanto o estado, o primeiro, né, é uma instituição que é formada pelo povo, né, pelo território, pelo governo. O segundo é um conceito genérico que se refere a tudo o que se encontra no território dominado por um estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. Agora, para a gente absorver bastante aí o conteúdo, né, vamos fazer o nosso exercitando para saber se vocês compreenderam bem. Vamos para a primeira questão. Questão 1. A análise geográfica ela é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, né, pensando por essa lógica, observe o conceito a seguir. É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. A que conceito refere-se a afirmação acima? Alternativa A, território. Alternativa B, nação. Alternativa C, estado. Alternativa D, governo. Ou alternativa E, país. Para quem respondeu a alternativa C, tá? Está correto. O estado, ele é formado, né? Como vocês viram anteriormente que eu falei, ele é formado pelo povo, pelo território e pelo governo. Ele é um conjunto dessas instituições públicas, né, que administram o território, né? O governo serve para administrar o território do estado, né? E eles procuram, o governo, no caso, procura atender os anseios e interesses, né, da sua população. Vamos para mais uma perguntinha. Questão 2. Conjunto de pessoas com língua e tradições comuns, que possuem um território com governo e leis próprias, possuem um sentido mais amplo de um vínculo que une os indivíduos por meio de uma identidade nacional. Alternativa A, nação. Alternativa B, povo. Alternativa C, sociedade. Ou alternativa D, território. Quem falou aí a alternativa A, né, nação, acertou. Como vocês viram, né, anteriormente eu mostrei o quê? Mostrei a imagem do povo Axeninca, né, pelo seu destaque, né, que é mais conhecido. Nação é esse conjunto aí que a gente vê de pessoas, né, de um povo que tem a mesma linguagem, tem o mesmo costume. Naquela imagem, né, a gente pode até voltar um pouco aqui, como a gente pode observar aqui, né, voltando aí para o povo Axeninca. Nação, né, por que que eles são uma nação indígena? Porque se vocês observarem bem nessa imagem, tem muitas características, né, que são muito comuns, né, a vestimenta deles é bem parecida, a linguagem deles é parecida, os costumes deles são parecidos, tá? Então, nação é esse conjunto aí de costumes, tá? De modos de vida, né? De vivência que são bem parecidos entre si. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque e até a próxima.